Se você quer dominar a elaboração do programa de gerenciamento de riscos, eu aconselho que você assista esse vídeo até o final. Olá pessoal, sou o Thiago Francisca, sou higienista ocupacional certificado, sou engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho. Já elaborei mais de 2.500 trabalhos na área de higiene ocupacional nesses últimos 20 anos, entre laudos, programas, projetos, laudos, perícias, e eu vou te passar 6 conselhos para você dominar a elaboração do programa de gerenciamento de riscos. E esses conselhos consistem em informar para você quais são as áreas que você precisa ter conhecimento, quais são as áreas que você precisa dominar para poder elaborar um programa de gerenciamento de riscos consistente, um programa de gerenciamento de risco que funciona e que possa melhorar o desempenho da saúde e segurança do trabalho da empresa que você trabalha ou, no caso, do seu cliente, para você que é um profissional que atende consultoria. E não só isso, um programa que funciona de modo que você possa reduzir custos para a empresa que você trabalha, ou para o seu empregador, ou então para o seu cliente. Então são 6 áreas que você, profissional da área de saúde e segurança do trabalho, precisa dominar para elaborar o programa de gerenciamento de risco, ou então para poder coordenar a elaboração do programa de gerenciamento de risco. E a primeira área, que é a mais complicada de todas, que eu diria que é a mais complexa, devido às várias ramificações dela, é a higiene ocupacional. Então, o profissional de saúde e segurança do trabalho que vai elaborar um programa de gerenciamento de risco, ele precisa ter um conhecimento aprofundado de higiene ocupacional. O que é a higiene ocupacional? É a ciência e a arte dedicada à antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle dos diversos agentes causadores de riscos no ambiente de trabalho. E esses agentes eles podem ser físicos, químicos e biológicos. Lembrando que existe um desdobramento, né? Se eu for falar de agentes físicos aqui, eu posso citar vários exemplos. Você tem ruído, você tem calor, você tem vibração de corpo inteiro, você tem vibração de mãos e braços, você tem frio, você tem radiação ionizante, você tem, no caso do Brasil, na legislação trabalhista, umidade, ou seja, a higiene ocupacional ela tem muitas ramificações. Quando eu vou falar, por exemplo, de agente químico, aí você tem poeiras, aí você tem poeira na fração total, na fração respirável, na fração torácica, na fração inalável, você tem gases, névoas, neblinas, vapores, ou seja, tem muito item, muita coisa para estudar na área de agentes químicos. E em agentes biológicos você tem lá as bactérias, os protozoários, os vírus que podem causar doenças nos trabalhadores. Então a higiene ocupacional ela tem muitas ramificações, tanto dentro do seu conceito, quanto na questão de elaboração de programas, que aí você tem o programa de conservação aditiva, o programa de proteção respiratória, mas se você quiser elaborar um programa de gerenciamento de risco robusto, consistente, você precisa dominar a higiene ocupacional. Em segundo lugar, que é um assunto não menos complexo, é a ergonomia. O que é ergonomia? É a adaptação do trabalho ao homem. E quando fala de ergonomia, gente, é um outro mundo também. Dominar a ergonomia, você precisa estudar, no mínimo do mínimo, os 5 fatores de riscos que podem causar aí problemas ergonômicos, né? Que seria o quê? Os fatores biomecânicos. Além dos fatores biomecânicos, você vai estudar em ergonomia os fatores organizacionais. Além dos fatores organizacionais, você vai estudar os fatores ambientais. Além dos fatores ambientais, você precisa entender da parte de mobiliário e equipamentos. E, por fim, você precisa estudar
os fatores psicossociais, que tem a ver também com a cognição, que são os fatores cognitivos psicossociais. Então, são 5 fatores que você precisa entender, dominar para poder elaborar o programa de gerenciamento de riscos. Além dos fatores ergonômicos, você precisa entender a parte de prevenção e controle de perdas, ou seja, isso daí faz parte do dia a dia do profissional de saúde e segurança do trabalho, mas você precisa dominar essa parte de prevenção e controle de perdas, entendendo como que é feita uma análise preliminar de risco, como que é feita uma investigação de acidente, como que são feitas as estatísticas referente a acidentes, a doenças ocupacionais, quais são as técnicas de análise de acidente, quais que são as análises de risco do processo, ou seja, isso tudo está envolvendo prevenção e controle de perdas. E além da prevenção e controle de perdas, você precisa dominar a parte de preparação e respostas a emergências. Então você precisa entender o que vem a ser uma emergência, o que vem a ser um cenário de emergência, quais são as emergências potenciais, como a empresa está preparada para poder atender essas emergências, ou seja, você vai precisar entender de preparação e respostas a emergências para elaborar adequadamente o programa de gerenciamento de riscos. E além disso, você precisa dominar também a parte de prevenção e combate a sinistros. Ou seja, você tem que dominar o que é um sinistro na sua empresa, o que viria a ser um sinistro, que também está relacionado à parte de preparação e respostas à emergência. O que seria uma explosão, um vazamento de amônia, um rompimento de barragem, o que vem a ser o sinistro na empresa que você trabalha ou na empresa que você está elaborando o programa de gerenciamento de riscos. E por fim, você vai precisar dominar a parte de gestão de saúde e segurança do trabalho, porque toda essa parte aqui que eu falei é uma parte técnica. Na parte de gestão, você vai precisar entender como funciona a gestão de saúde e segurança do trabalho. Lembrando que esse é um assunto que ele não é novo, é um assunto que, por sinal, ele é muito antigo. A parte de gestão de saúde e segurança do trabalho, vocês devem conhecer, ou quem não conhece, eu recomendo você pesquisar. Você tem a OSHAS 18001, que é uma norma de gestão de saúde e segurança do trabalho. Além da OSHAS 18001, recentemente nós temos a ISO 45001, que é uma norma também de gestão de saúde e segurança do trabalho. Por falar em gestão, tanto a OSHAS 18001 quanto a ISO 45001, elas apresentam uma estrutura bem familiar. A ISO 9001, que fala sobre o sistema de gestão da qualidade, e também da ISO 14001, que fala sobre a implantação de um sistema de gestão ambiental. Ou seja, são esses 6 assuntos aqui que você precisa dominar. Então, se eu puder te dar um conselho, você que é profissional da área de saúde e segurança do trabalho, o conselho que eu te dou é: estude essas 6 áreas. Aprofunda o conhecimento nelas, porque mesmo se não for você que for elaborar o programa de gerenciamento de riscos, quando você for contratar algum profissional para a elaboração do seu PGR, você precisa direcionar sobre esses 6 assuntos para que o seu programa de gerenciamento de riscos ele atinja o principal objetivo dele, que é melhorar o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho. Se você quer aprender a elaborar o programa de gerenciamento de risco, se inscreva no meu canal no YouTube. É muito fácil, basta você clicar no botão que aparece logo aqui abaixo.
Agora, se você quer aprender mais ainda sobre o programa de gerenciamento de risco, como elaborar, como avaliar o desempenho, como determinar indicadores, entre para o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Antecipar Digital Thiago Francisco. Para você entrar para o meu grupo no Telegram é muito fácil. Basta você clicar na descrição que aparece logo aqui abaixo aqui desse vídeo.